todas e todos vocês, sejam bem-vindas e bem-vindos ao curso de Comunicação Digital da Fundação Perseu Abramo, a este módulo que vai tratar do fenômeno das fake news, desinformação e seus impactos nas democracias, nos processos decisórios das democracias e também nas subjetividades, ou seja, nos sujeitos, nos caracteres, que é o plural de caráter. Agradeço à Fundação Perseu Abramo por me convidar para integrar esse time de professores e aproveito e me apresento melhor. Eu sou João Willis, eu sou jornalista de formação, sou formado em comunicação social, mestre em letras e linguística e atualmente eu faço uma pesquisa no Hutchins Center da Universidade de Harvard justamente sobre fake news. Eu sou ativista de direitos humanos, sou membro da comunidade LGBTQ+, exerci 2 mandatos como deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro e desisti do meu 3º mandato justamente por causa desse tema que vamos tratar hoje, que é o tema das fake news. Eu sou alvo de fake news desde 2011, quando eu assumi o meu 1º mandato, e fiz desde então, de 2011 até 2018, quando eu deixei o Brasil, uma espécie de etnografia dolorosa das mídias sociais para entender esse fenômeno, porque eu era uma vítima e queria entender a transformação na percepção das pessoas em relação à minha pessoa e, ao mesmo tempo, entender a emergência da extrema-direita, que foi uma emergência baseada, sobretudo, nas fake news. Eu acho importante esse curso que a Fundação Perseu Abramo está oferecendo, porque esse curso visa defender a democracia. A democracia, quando está em risco em um lugar, ela está em risco em todos os lugares. Quem defende a democracia em seu país, defende a democracia em qualquer parte do mundo. E as democracias, desde o seu início, mais ou menos no século IV a.C., as democracias são uma experiência que muda com o tempo e no espaço. Mas elas, apesar dessas diferenças, elas têm elementos comuns que lhes permitem chamar de democracia. E é justamente porque as democracias têm uma história, elas nasceram um dia, é que as democracias podem morrer e por isso nós devemos cuidar bastante das democracias. Vamos começar essa nossa aula falando sobre o termo fake news, né? Fake news, ao pé da letra, quer dizer notícias falsas. Esse termo começou a se popularizar, começou a ganhar popularidade a partir de 2016, que foi também o mesmo ano em que a Universidade de Oxford e o seu famoso dicionário elegeram a palavra pós-verdade como a palavra do ano. Então, fake news e pós-verdade são termos que começam a se tornar populares a partir de 2016. Mas isso não quer dizer que as fake news nasceram em 2016, certo? Ou que as fake news nasceram com essas novas tecnologias da comunicação e da informação. Quais são essas tecnologias? A internet, esse ambiente comunicacional, e os hardwares, ou seja, os aparelhos, os gadgets, os aparelhos a partir dos quais nós nos comunicamos hoje, os smartphones, tablets e computadores. Então, em ciência da computação, a gente faz essa distinção entre hardware e software. Software são os programas todos, os aplicativos que nós usamos, os sites que nós frequentamos, né? Os mecanismos de busca. E os hardware são os aparelhos, onde esses programas rodam, onde esses programas funcionam. Então, as fake news não surgiram por causa desses hardwares e softwares, não surgiram por causa dessas novas tecnologias da comunicação e da informação. As fake news são antigas, ou dito de outra maneira, o uso da mentira para fins políticos, para obter lucros políticos ou financeiros, remonta à antiguidade. O uso da mentira na política não é novo. O uso da mentira na comunicação para lucros financeiros também não é novo. Mas, no sentido que o termo tem hoje, fake news, nesse sentido que a gente dá hoje, esse termo apareceu nas minhas pesquisas, nas pesquisas que eu fiz, numa ilustração da revista PUC, uma revista americana, de 1894. Essa ilustração traz homens em alvoroço segurando jornais, e num desses jornais está escrita a palavra fake news. Essa edição tratou de um fenômeno que entrou para a história do jornalismo norte-americano como o yellow journalism, jornalismo amarelo, ao pé da letra. Por que jornalismo amarelo? Bom, as fontes não são muito claras. Algumas dizem que é por causa da tinta amarela que as publicações utilizavam, e outras, as talvez mais corretas, dizem que é por causa do personagem Yellow Kid, que foi publicado em um dos jornais que correspondiam a esse fenômeno do jornalismo amarelo.
Um desses jornais era o New York World, de Joseph Pulitzer, esse que dá nome ao prêmio Pulitzer hoje. E o outro jornal era o New York Journal, de William Hearst. Esses dois jornais entraram numa concorrência por meio da publicação de fake news e matérias sensacionalistas. Matérias sensacionalistas são aquelas cujos títulos buscam despertar o interesse dos leitores pelo grotesco, pelo vulgar, aquilo que pesquisadores da USP chamaram de atrator estranho. Essa disputa entre os dois jornais, o jornal New York World, de Joseph Pulitzer, e o New York Journal, de William Hearst, a disputa entre eles foi tão grande, tão acirrada e mudou de tal maneira o mercado, a imprensa americana, né, e por sua vez o mercado editorial, que numa reunião de editores em 1889 na Flórida, um poderoso editor disse que talvez Pulitzer e Hearst tenham descoberto que no fundo, o interesse dos leitores é pelo mal. Os leitores preferem, na verdade, a vulgaridade. Esses dois jornais inauguraram, então, aquilo que pela primeira vez na história, de acordo com as minhas pesquisas, ganha o sentido que tem hoje. As fake news nesse sentido que tem hoje. Então percebam que, apesar de hoje o Pulitzer ter prestígio, né, o prêmio Pulitzer ser um prêmio de prestígio, aliás, o Glenn Greenwald, editor de The Intercept, que denunciou a Vaza Jato, ganhou o prêmio Pulitzer. Apesar do prestígio que o prêmio tem hoje, quando estava vivo, Joseph Pulitzer não era lá tão prestigiado. E ganhou o título de ter sido o pioneiro dos tabloides, aqueles jornais menores, como os jornais ingleses que se ocupam de escândalos sexuais da vida privada da família real, ou o jornal Meia Hora do Rio de Janeiro, ou um que existiu em São Paulo chamado Notícias Populares. Então, esses jornais já praticavam, já publicavam aquilo que podemos chamar de fake news. Mas para nosso entendimento nessa aula, nós vamos então classificar essas fake news produzidas pelos meios impressos, pelos meios de comunicação de massa, ou seja, não só os jornais impressos, mas também o radiojornalismo e também pelo telejornalismo, pelos telejornais. Nós vamos classificar essas fake news, para fins de entendimento aqui, de old fake news. E as fake news produzidas pelas novas tecnologias da comunicação e da informação, a internet produzida nesse ambiente comunicacional chamado internet, pelos hardwares que permitem a operação desses programas, dos softwares, nós vamos chamar essas novas fake news de new fake news. Então nós temos as old fake news e as new fake news. Não quer dizer que uma old fake news não possa circular nos meios de comunicação, nas novas tecnologias da comunicação e da informação. Não quer dizer que uma old fake news, uma notícia sensacionalista, não possa aparecer, por exemplo, na internet, nas mídias sociais. E também não quer dizer que uma new fake news produzida especificamente nessas mídias sociais, Facebook, Twitter, Instagram, nos sites apócrifos, não vá parar, por exemplo, num jornal impresso ou num telejornal. Há um trânsito há um trânsito de mídia feito pelas old fake news e pelas new fake news. Um exemplo desse trânsito eu vou dar para vocês. Em 2013, sites apócrifos, ou seja, sites sem assinatura, site cuja origem não conhecemos, cujos autores desconhecemos, sites apócrifos publicaram uma ficha falsa de Dilma Rousseff. E essa new fake news, ou seja, essa fake news produzida nesse novo ambiente comunicacional, produzida graças a essas novas tecnologias da comunicação e da informação, foi parar na capa do jornal impresso, da versão impressa da Folha de São Paulo. Ou seja, essa new fake news se transformou numa old fake news, numa notícia sensacionalista publicada na capa do jornal Folha de São Paulo. Ainda que seja possível esse trânsito, ou seja, uma new fake news produzida pelas novas tecnologias da comunicação e que circulam nessas novas mídias, nessas mídias sociais, ainda que ela possa parar como uma old fake news na capa de um jornal impresso,
e o contrário também é possível, ou seja, é possível que uma notícia, uma old fake news publicada originalmente no jornal impresso, vá parar nessas novas mídias sociais, nessas novas tecnologias da comunicação. Ainda que isso aconteça, há uma distinção entre elas, do ponto de vista da forma e do conteúdo. As old fake news quase sempre circunscrevem sua falsidade ao título, né? Como eu expliquei, título sensacionalista, de apelo sensacionalista, que apela ao interesse das pessoas pela vulgaridade, ao interesse das pessoas pelo grotesco. Ou a falsidade pode estar no enquadramento da foto, ou seja, você quer construir alguém como um inimigo, você escolhe sempre as piores fotos dessa pessoa, a foto em que a pessoa aparece mais feia, mais monstruosa, né? Então faça essa seleção de fotos. A falsidade pode estar na edição, no caso de telejornais, o que se edita, as imagens que se separa para contar a história na reportagem. E o enquadramento, quer dizer, não só o enquadramento da foto, mas o enquadramento da matéria. A matéria faz um recorte da realidade e trata daquela realidade. E pode se dar também através de descontextualização de declarações. Então, uma autoridade ou um artista dá uma declaração num determinado contexto e essa declaração é publicada em um outro contexto. Então, a falsidade das old fake news está mais ou menos nessa forma, nesse conjunto de procedimentos que produzem uma narrativa, certo? No caso das new fake news, a falsidade ela está em tudo, ela é quase toda uma falsidade. Ela é uma falsidade na forma, porque, por exemplo, as new fake news, elas copiam a diagramação, o formato, elas são, do ponto de vista visuais, muito parecidas com as notícias de jornais, dos jornais que a gente costuma ler, esse jornalismo de referência, os jornais, né, comerciais que a gente costuma ler. Então, as new fake news, em geral, copiam o formato dessas notícias e copiam o nome dos veículos. Então, por exemplo, como a Folha de São Paulo é um jornal que tem um certo prestígio, há na internet muitos sites chamados Folha, né? Folha para dar um exemplo, Folha do Sertão, Folha Online, Folha da Democracia. Então, eles pegam a palavra folha porque sabem que essa palavra folha está associada a um jornal de prestígio. E não só pega a palavra folha, quase sempre esse site apócrifo, esse site sem assinatura, esse site sem autor, pega também o formato da letra, ou seja, o formato do logotipo. Do ponto de vista semiótico, a semiótica é uma ciência que estuda os signos, né? Não os signos dos zodíacos, mas os ícones, os símbolos. Isso é que a semiótica faz. Do ponto de vista semiótico, a new fake news copia uma notícia verdadeira que são publicadas nos jornais de referência, certo? Então a falsidade está aí, a falsidade está na ausência, no desaparecimento, na dificuldade da gente identificar muitas vezes o autor dessa fake news, embora no Brasil hoje nós saibamos quais são alguns dos autores das fake news, conheçamos alguns sites, alguns canais de YouTube de pessoas que publicam fake news, quase sempre as fake news elas apagam a sua origem, apagam o seu autor. E essas new fake news trazem um conteúdo mentiroso, deliberadamente mentiroso. Há alguns casos que elas partem de elementos da verdade, né? Elas pegam elementos da verdade, inserem esse pequeno elemento da verdade numa narrativa mentirosa. Mas quase sempre as fake news, as new fake news, elas são mentiras deliberadas, teorias conspiratórias ou calúnias. Outra diferença entre as old fake news, que são aquelas publicadas pelos meios de comunicação de massa, né, pelos jornais impressos, telejornais ou rádio-revistas, para as new fake news, essas produzidas e que circulam nas mídias sociais, nesse novo ambiente comunicacional, nessas novas tecnologias da comunicação e da informação. Outra diferença entre elas é que no caso das old fake news, é possível chegar ao autor, é possível rastrear a origem do autor dessa fake news, é possível responsabilizar os seus produtores. E por isso as old fake news estão mais sujeitas aos sistemas judiciários.
e os seus danos, os danos morais e materiais que elas produzem, podem ser mais reparados. Então, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, o PT, desde a sua fundação, e Lula, desde que apareceu na cena política, são vítimas de old fake news. E o PT muitas vezes, óbvio, identificou os autores dessas notícias falsas, dessas old fake news, dessas notícias falsas. O PT identificou os autores e responsabilizou não só os autores, como muitas vezes responsabilizou os veículos, os meios que publicaram essas old fake news. Olha só, em 1983, o Estado de São Paulo publicou um boato na forma de notícia de que Lula era dono de uma casa no Guarujá. Era uma mentira. Lula, então, era candidato ao governo de São Paulo. Não é mera coincidência que décadas depois, Lula tenha sido condenado à prisão, tenha sido preso, por causa de uma acusação nunca provada de que ele era supostamente dono de um triplex no mesmo Guarujá. Ou seja, esse tipo de fake news, de old fake news, que nós aqui estamos chamando de old fake news, ela está mais sujeita a uma investigação. Os seus autores podem ser identificados e podem ser responsabilizados judicialmente. E assim, os danos morais e materiais que essas old fake news produzem podem ser mais reparados do que as new fake news. Porque, como eu expliquei antes, as new fake news muitas vezes apagam a origem. Muitas vezes, pessoas que publicam new fake news dizem que estão apenas publicando, mas que elas não fizeram. Não. Elas dizem, não fui eu que fiz essa notícia, eu apenas publiquei no meu perfil. Então, não sabemos quem publicou, e muitas vezes os autores dessas new fake news escondem o seu IP. O IP é o endereço, a identidade de cada computador. Às vezes eles conseguem fabricar essas fake news sem que o IP, o endereço, a identidade do computador seja identificado. Então fica muito mais difícil para os sistemas de justiça e mesmo para os sistemas de investigação policial chegarem aos autores dessas fake news. E com isso, os danos morais e materiais produzidos pelas new fake news muitas vezes são difíceis de reparar, mas não quer dizer que sejam impossíveis. Na verdade, o Estadão publicou a old fake news sobre a propriedade, a suposta propriedade que o Lula tinha de uma casa no Guarujá em 1982, que foi nesse ano que o Lula foi candidato ao governo de São Paulo. O Partido dos Trabalhadores, assim como o Lula, assim, desde que apareceu na cena política, são alvos de old fake news. E quando as novas tecnologias da comunicação e da informação emergiram, quando essas novas tecnologias se popularizaram, quando houve uma socialização desses meios de produção e difusão de notícias, de informação, né, esses meios de produção de notícias visuais e audiovisuais, o PT também passou a ser alvo dessas new fake news. E como eu disse antes, muitas vezes uma new fake news produzida nessas novas tecnologias da comunicação, produzidas por essas novas tecnologias da comunicação, nesse novo ambiente comunicacional que é a internet, muitas dessas new fake news migraram daí e foram para as mídias de massa, ou seja, para os meios de comunicação de massa, como foi o caso da notícia sobre a ficha falsa da Dilma, que foi construída, né, elaborada e circulou primeiro nessas novas tecnologias da comunicação, foi parar na capa da Folha de São Paulo. O PT e Lula são alvos de ambas as fake news. E isso, inclusive, explica o fato de Lula ter se recusado a dar uma entrevista recentemente ao Globo, porque Lula reivindicou por parte do Globo uma verdade, uma postura de honestidade intelectual e de reconhecimento de que as organizações Globo publicaram, muitas vezes, old fake news acerca de Lula e do PT. E voltando a Dilma Rousseff, lembrando aí da ficha falsa que a Folha de São Paulo publicou na capa do jornal, essa old fake news, que na verdade foi construída primeiro como uma new fake news na internet, lembrando de Dilma e lembrando dessa fake news, eu quero retomar um ponto do início da aula. Eu disse para vocês que a palavra fake news, o termo fake news e a palavra pós-verdade começaram a se popularizar em 2016. Foi nesse ano que a Universidade de Oxford, volto a dizer, repito,
considerou pós-verdade a palavra do ano. Ora, não é mera coincidência que foi justamente em 2016 o ano em que Dilma foi derrubada da presidência da República por um golpe parlamentar. Também não é mera coincidência que foi em 2016 o ano que Donald Trump se elegeu presidente dos Estados Unidos. 2016 também foi o ano em que a Inglaterra começou a discutir a saída do Reino Unido da União Europeia. Eu cito esses três eventos porque nesses três eventos as fake news tiveram um papel importantíssimo. A extrema-direita compreendeu, percebeu de imediato o potencial das novas tecnologias da comunicação e da informação para promover desinformação. E aí, por desinformação, vamos incluir as fake news, as notícias falsas, as teorias conspiratórias, os revisionismos históricos e os discursos negacionistas, os discursos que negam as mudanças climáticas e o aquecimento global, os discursos que negam a eficácia das vacinas e que inserem o programa de vacinação em teorias conspiratórias, os discursos que são negacionistas de gênero ou reacionários de gênero, ou seja, que negam a importância da equidade de gênero, e os discursos que negam, por exemplo, a existência do Holocausto. A extrema-direita sempre se relacionou com a mentira. E eu não preciso ir muito longe e vou lembrar, por exemplo, a ascensão do partido fascista na Itália e a ascensão do nazismo na Alemanha, né? Os nazistas era um empreendimento, o nazismo era um empreendimento de purificação racial e um empreendimento de purificação sexual. E para dar cabo, né, para executar esse empreendimento, o nazismo abusou bastante da mentira, abusou bastante da desinformação, abusou bastante da injúria, da caricatura coletiva que desumanizou judeus, desumanizou comunistas, ciganos e homossexuais. E hoje nós conhecemos a tragédia, que foi o nazismo e a solução final do Holocausto, a execução de pessoas em campos de concentração e câmaras de gás. A extrema-direita nunca foi completamente derrotada. E por isso mesmo ela entendeu que essas novas tecnologias da comunicação e da informação e a maneira como essas tecnologias funcionam permitiam que ela levasse a cabo a disputa dos corações e das mentes, a disputa do eleitorado, mobilizando os ódios, mobilizando os preconceitos desse eleitorado. A extrema-direita percebeu o potencial dessas novas tecnologias da comunicação e da informação para retornar à esfera pública, para colocar o seu ponto de vista, para disputar os corações e as mentes e vencer os processos eleitorais e decisórios. A extrema-direita percebeu que as novas tecnologias da comunicação e da informação permitiam a manipulação e a interpelação dos medos e dos preconceitos dos eleitores. De que maneira? Por causa do funcionamento dessa nova tecnologia, principalmente das mídias sociais. A nossa relação com esse novo ambiente comunicacional, com a internet, nossa relação com esse ambiente, nessa relação com esse ambiente, à medida em que enviamos e-mails, recebemos e-mails, acessamos sites, fazemos compras, fazemos buscas, pesquisas, publicamos fotos, publicamos textos, curtimos textos, ou seja, à medida que a gente se relaciona com essas novas tecnologias, nós vamos fornecendo os nossos dados. Em inglês, esse processo se chama datificação, a conversão de nossos interesses, nossos desejos, nossos comportamentos em dados que são armazenados. Ou seja, basta ter um perfil no Facebook ou no Twitter que a gente começa a dar dados, os nossos dados, não só os dados pessoais, telefone, endereço, essas informações, mas outras informações sobre os nossos desejos, sobre aquilo que nós gostamos, sobre os nossos medos. E essas informações são dadas porque nós vamos fazendo isso, curtindo, fazendo pesquisas, publicando fotos, e portanto esses dados são fornecidos a essas empresas. A partir desses dados, é possível fazer uma mineração dos dados, ou seja, uma identificação de todos os usuários, uma identificação dentre todos os usuários daqueles que são suscetíveis a determinadas mentiras. Essas novas tecnologias permitem disparar mentiras específicas para grupos específicos de usuários dessas mídias sociais. Ou seja, é possível identificar dentre os usuários quais são aqueles que vão se sensibilizar com a mentira acerca dos animais, por exemplo. Então,
para esse grupo que defende o direito dos animais, que gostam de gatos, que gostam de cães, que gostam dos animais, para esse grupo são fabricadas fake news específicas para eles, que vão mobilizar aquilo que em psicologia se chama o sistema 1, que é o sistema da emoção. Então, as fake news, quando uma pessoa recebe essa fake news sob medida, construída para ela e disparada para ela, porque foi possível, os dados que ela forneceu a essas empresas, graças a esses dados, foi possível identificá-la como alguém suscetível a essa fake news, ela vai receber essa fake news, essa new fake news, e o sistema de emoção, o sistema emocional dela, o sistema 1, que é o sistema das emoções, vai ser acionado. Ela vai ficar indignada com aquela notícia, que ela não sabe se é verdadeira ou não, mas ela toma como verdadeira, porque quase sempre ela recebeu essa notícia de alguém muito próximo dela, né? Ela recebe a notícia, as emoções dela são interpeladas, o medo, o ódio, os preconceitos dela são interpelados e ela automaticamente dispara isso para outras pessoas. Ela fica tão indignada que ela dispara para outras pessoas e ela dispara quase sempre com um insulto. E essa pessoa que recebeu, que é do mesmo grupo dela, que partilha com ela uma série de sentimentos e relações sociais ali nas mídias digitais, também faz a mesma coisa. E com isso, então, se dá o processo de viralização. As fake news são, então, passadas com uma velocidade muito grande. E essa pessoa, quando descobre que ela acreditou numa fake news, que ela acreditou numa mentira e que ela passou adiante uma mentira, quando ela entende isso, o sistema 2 é que é acionado, que é o sistema da razão. Mas quando o sistema 2 é acionado, quase sempre a pessoa não repara o dano que ela fez. Ela tem vergonha, inclusive, muitas vezes, de ter passado a informação adiante. Então ela não diz que ela passou uma mentira adiante, ela não corrige aquilo. E com isso, a mentira segue sem ser reparada. As fake news, portanto, o sucesso das fake news, as fake news só fazem sucesso porque elas contam com medos, preconceitos, inseguranças e falsas certezas que já há nas pessoas. Então a extrema-direita entendeu isso, que as pessoas, elas são formadas, a subjetividade delas, o caráter, o eu delas são formados por preconceitos que elas adquiriram no processo de socialização. À medida que elas foram socializadas, educadas, que elas frequentaram escolas, que elas conviveram, elas foram introjetando uma série de preconceitos que estão ali nelas, né? E esses preconceitos podem ser despertados, esses medos, essas falsas certezas podem ser despertados pelas fake news. A extrema-direita entendeu isso, e a extrema-direita pôde contar com os dados das pessoas que permitiu que ela e as suas empresas de mineração de dados pudessem identificar essas pessoas e disparar para elas essas fake news sob medidas. Vejamos, por exemplo, o que aconteceu com Marielle Franco, pouco depois de seu brutal assassinato. Vejam essa fake news, vejam essa foto. Era evidente para qualquer pessoa que conhecesse Marielle Franco que essa pessoa da foto não é Marielle Franco, né? Qualquer pessoa que conhecesse o trabalho da vereadora saberia que essa pessoa da foto não é Marielle Franco. Entretanto, a grande maioria da população brasileira, tirando os eleitores do Rio de Janeiro, mais atentos em política, esses mais atentos em política, eleitores do Rio de Janeiro, sabiam quem era Marielle Franco. Mas a grande maioria da população brasileira não sabia quem era Marielle Franco. Mas tinham a informação, receberam a informação pelos jornais, pelos telejornais, de que Marielle era uma mulher nascida e criada na favela da Maré, e que Marielle ficou grávida aos 19 anos. Então, percebam, essa informação, a informação verdadeira de que Marielle nasceu e se criou na favela e ficou grávida aos 19 anos, serviu para dizer que essa moça que aparece aí na foto sentada no colo de um rapaz era Marielle Franco e que o rapaz que essa moça está sentada é um traficante. E muita gente que tem um preconceito em relação às pessoas que moram nas favelas, que acham que todas as pessoas que moram nas favelas e todas as pessoas negras que moram nas favelas são traficantes, as pessoas que têm esses preconceitos, ao receberem essa fake news, essa mentira dizendo que essa pessoa da foto era Marielle Franco, acreditaram automaticamente. Essa fotografia acionou
o sistema 1, que é o sistema das emoções, o sistema dos preconceitos, das falsas certezas que as pessoas já têm. Então elas nem pararam para pensar ou pesquisar se aquela era mesmo Marielle Franco. Elas viram ali na foto todos os signos da pobreza, né? A parede descarnada, a mesa de plástico, a moça que não é tão negra quanto Marielle Franco sentada no colo de um rapaz. E é importante dizer que não se sabe se esse rapaz e essa moça são mesmo um traficante ou uma namorada de traficante, porque essa foto circulou a princípio no Fotolog, então nada diz que essa foto é a foto de um traficante de sua namorada, mas as pessoas que acreditam que os pretos e os favelados são todos traficantes, automaticamente acreditaram que sim, aquela era Marielle Franco e que sim, Marielle Franco havia sido assassinada por causa de envolvimento com tráfico. Essa fake news, essa new fake news, foi mais impulsionada porque uma autoridade da República, o deputado Alberto Fraga, publicou essa mentira, essa fake news no seu perfil, o que deu ainda mais autoridade à mentira e aumentou ainda mais a virulência dessa fake news. Eu uso essa palavra virulência, tomo emprestado essa palavra da virologia, porque as fake news funcionam como uma espécie de vírus de consciência, né? Você recebe a fake news e as fake news modificam a sua percepção. De alguma maneira interfere na sua consciência e muda a sua percepção e faz com que preconceitos, medos e falsas certezas sejam acionados. Eu trouxe esse exemplo da Marielle Franco, mas podemos pensar em Lula, por exemplo, que saiu da presidência da República com 87% de aprovação. E essa percepção do povo brasileiro de Lula como um presidente maravilhoso, como um presidente que fez o Brasil progredir, que trouxe felicidade para as pessoas, conforto material para elas, essa percepção mudou graças à atuação das fake news de ambos os tipos, das old fake news, publicadas pelos jornais impressos, pelos telejornais e rádio-revistas, e também das new fake news, essas feitas, engendradas nas novas tecnologias da comunicação e da informação e que garantiram a vitória da extrema-direita na eleição de 2018. Eu poderia falar também da mudança de percepção das pessoas em relação a mim, né? A queda da minha votação de 145 mil votos na eleição de 2014 para 20 e poucos mil na eleição de 2018 é resultado da atuação das fake news, ou seja, de como as fake news sim modificam a percepção das pessoas, de como as fake news sim mobilizam os ódios, mobilizam os preconceitos e produzem efeitos práticos, materiais, danos materiais na vida das pessoas. A gente pode pensar também na Covid-19, na crise da Covid-19 e todos os mortos da Covid-19. Muitas dessas mortes, não só no Brasil, mas em todo o mundo, poderiam ser evitadas se fosse contida essa pandemia de fake news. Porque as fake news levaram muitas pessoas a não acreditar na doença, a essa postura negacionista em relação à doença e, portanto, se colocar em exposição. Em todo o mundo, legisladores, juristas, cientistas políticos, cientistas da computação, especialistas em tecnologia da informação, intérpretes da cultura estão buscando soluções para o problema das fake news. As fake news apagaram a linha que separa a verdade da mentira, né? Misturaram esses dois ambientes, o terreno da mentira e o terreno da verdade. As fake news minaram a autoridade de cientistas e deram autoridades a imbecis, a burros motivados, a mistificadores e a mentirosos. A função desse módulo, antes de tudo, é alertar os ativistas, as pessoas do campo da esquerda, os defensores de direitos humanos, para os danos das fake news, certo? Para que elas estejam preparadas para lidar com as fake news, entendam como esse fenômeno funciona, entendam o funcionamento das mídias sociais, das mídias digitais, compreendam que todos os seus gostos, todos os seus medos estão sendo datificados, estão sendo convertidos em dados e esses dados estão sendo vendidos para empresas de mineração que oferecem os seus serviços a partidos políticos, a grupos políticos e a lideranças políticas. No caso do que experimentamos desde 2016 até aqui, para os partidos, lideranças e grupos políticos de extrema direita, que basicamente se tornaram hegemonia
em diferentes partes do mundo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente deve voltar para um novo módulo aprofundando esse assunto, mas a gente fica agora por aqui.